Olá e seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Júlia Gonzalez e hoje é terça-feira, dia de inteligência emocional e a arte de educar nossos filhos. Leitura comentada do nosso livro, estamos no capítulo 1. Só recapitulando, na semana passada nós falamos aqui sobre os tipos de pais, né? Os pais que não desenvolvem essa inteligência emocional, não são treinadores emocionais. E hoje nós vamos dar continuidade a isso. Então, os pais que são treinadores emocionais, eles têm algumas características. São elas, eles percebem as emoções da criança. Perceber a emoção e não o fato. Geralmente a gente foca no fato. A criança jogou um brinquedo no chão porque estava com raiva. A gente foca no brinquedo. Você não pode jogar o brinquedo no chão e aí começa o sermão, né? Porque o brinquedo é caro, porque isso, porque aquilo, porque um monte de criança não tem, tarari, tarará. E você esquece que ela fez isso porque ela estava com raiva e ela não teve controle da sua emoção. Aí você foca no problema, aliás, não é nem no problema, na consequência do problema, né? E o problema fica sem ser resolvido. Então, os pais educadores, treinadores emocionais, eles percebem a emoção da criança. Segundo, eles reconhecem na emoção uma oportunidade de intimidade e aprendizado. Olha que legal, não é só as emoções boas que nos trazem momentos de conexão, oportunidade de intimidade, mas os momentos de raiva, principalmente, porque quando você tá com raiva e tem uma pessoa que se importa com você naquele momento, quando você tá triste, você sabe que tem uma pessoa lá que tá junto com você, que tá lá para te apoiar, que te entende, que tem empatia por você, isso cria intimidade, isso cria elos, não tem como, é uma coisa automática. Então a segunda coisa é reconhecer na emoção uma oportunidade de intimidade. Eu tenho certeza que a partir de hoje, quando seu filho ficar com raiva, quando seu filho ficar bravo, ficar triste, você vai olhar para ele e vai falar, oportunidade, vai surgir aquela lâmpadazinha na sua cabeça, assim, de ideia nova, sabe? Oportunidade de ligação, de elo, de intimidade, de aprendizado. Terceira coisa, ouvem com empatia, legitimando os sentimentos da criança. Ouvir, primeira coisa é ouvir. Ouvir sem julgar, tá? Não é você ouvir falando o que ela deveria ou não deveria ter feito. É só ouvir, ponto. Abre o seu ouvido e ouça o que a criança tem a dizer. Tenha empatia. Tente se colocar no lugar da criança quando ela estiver falando. E legitime o sentimento da criança. Legitimar os sentimentos da criança é você dizer para ela, ok, você está certo, né? Esse sentimento é normal, tá tudo certo. Você não pode sentir isso. Isso é errado. Isso é você não legitimar o sentimento da criança. Aí a criança ela vai se sentir como se ela fosse errada porque ela tá sentindo aquilo, quando na realidade ela nem controle tem do que ela tá sentindo. Olha que loucura. Quarta coisa, ajudar a criança a encontrar palavras para identificar a emoção que ela tá sentindo. Então, antes de resolver o problema, você vai perceber a emoção dela, você vai reconhecer que é uma oportunidade, você vai ouvir com empatia, e você vai ajudar a criança a identificar, essa é a quarta parte, né? A identificar quais são os sentimentos. Então, você vai identificar o que ela está sentindo, ajudar ela a identificar. E no passo 5 é impor limites ao mesmo tempo em que exploram estratégias para a solução do problema em questão. Às vezes você pode pensar, é uma coisa muito difícil, eu não saberia resolver. Você não precisa saber resolver, você só precisa direcionar. Muitas vezes as melhores ideias vão vir da própria criança, mas você precisa fazer perguntas, né? O que nós podemos fazer para resolver? O que na sua opinião você poderia ter feito para você extrapolar para extravasar essa emoção? O que você poderia ter feito antes disso para que não acontecesse o que aconteceu? Vai fazendo perguntas, mas isso
não em um tom de ameaça, não em um tom de você tá errado e eu tô certo. Tudo isso tem que ser feito de uma forma muito serena. Vai muito mais o seu tom de voz e aquilo que você tá sentindo do que aquilo que você tá falando. A fala muitas vezes não traduz o que a gente realmente está sentindo. Então, eu te recomendo, se você não está pronto a fazer naquele momento, tipo, o seu filho fez uma birra no meio de todo mundo, você ficou morrendo de vergonha, de raiva dele. Não faça aquilo naquela hora. Resolva depois que você estiver calma. Com o tempo, você mesma vai conseguir gerenciar os seus próprios sentimentos de tal forma que aquilo não vai te afetar. Então, você vai ver o seu filho dando um show, fazendo uma birra, e você não vai mais sentir vergonha e nem raiva, porque você vai entender a situação do seu filho. E aí é o momento certo em que você vai entrar em cena para poder fazer alguma coisa por ele. E vai também da criança. Se a criança estiver muito brava, não adianta você querer fazer forçado, né? Espera todo mundo se acalmar e depois vamos entrar nesse processo. Com o tempo, o tempo vai diminuir. Esse tempo que de repente demorava meia hora para você conseguir começar a resolver o problema, você vai poder resolver em 2 minutos, 5 minutos, às vezes na mesma hora, né? Conforme você vai treinando esse gerenciamento da emoção. Os efeitos da preparação emocional. Isso daqui é tudo baseado em pesquisa, tá? Então, alguns dos efeitos, crianças que têm preparo emocional são fisicamente mais saudáveis. Nós já falamos disso no capítulo anterior, né? Fisicamente afeta a saúde da criança que é melhor preparada emocionalmente. Elas apresentam melhor desempenho acadêmico dos que aqui não têm. Essas crianças se dão melhor com os amigos, têm menos problema de comportamento e são menos propensas à violência. E o que é mais importante, têm menos sentimentos negativos e mais sentimentos positivos. O sentimento negativo, se você não tem essa intimidade com o seu filho, talvez você nem saiba, mas passam muitas coisas na cabecinha deles que quando você tiver mais intimidade, eles vão até falar para você. Quando eles cometem um erro, eles pensam, ai, como eu sou burro, ai, como eu sou idiota. Dependendo do tipo de palavreado que é usado na família, é o que a criança vai pensar de si mesma. Meu filho, muitas vezes, ele tem inclusive falado, nossa, como eu fui burro. E aí, quando a criança expressa, você tem a chance, né, a oportunidade de você conversar, de você levar ela para um outro rumo, porque ela já expressou aquilo que ela está pensando. Meu filho várias vezes falou, mãe, quando eu cometo um erro assim, eu sempre penso, como eu sou idiota. E é uma palavra que eu não uso, eu não chamo eles de idiota, olha que interessante, mas eles ouvem isso nos vídeos que eles assistem, né, nos filmes, no YouTube e tal, e aí eles acabam internalizando aquilo, ai, eu sou aquilo. Você tem que frisar muito bem que ele não é, que o ato que ele cometeu pode ter sido um ato impensado, mas ele não é um burro, ele não é um idiota, e você tem que deixar isso muito claro para a criança. Crianças que têm preparo emocional são mais maleáveis, e o que mais o autor ele enfatiza que não é que elas vão deixar de sentir raiva ou deixar de sentir tristeza, não é isso. Elas vão conseguir voltar ao seu estado normal com maior facilidade e com menos sequelas, entende? Essa é a grande diferença. E eles conseguem fazer amigos com mais facilidade. Na pesquisa, mostra que os filhos que veem os pais constantemente brigando têm maior dificuldade em fazer amigos. Então, a relação do pai e da mãe está muito relacionada com o que os filhos vão ser. Muitas vezes a gente tem um relacionamento com o filho, só que com o cônjuge a gente não tem. De repente a gente estuda tanto para ser respeitoso, ser respeitosa com o nosso filho, para tratar ele bem, só que a gente trata o nosso cônjuge com patada. E aquilo que a gente faz influencia muito mais do que aquilo que a gente fala. E aí você fala pro seu filho, você tem que tratar o seu irmão com gentileza. Você vai lá e dá uma patada no seu cônjuge. O que ele vai fazer? Ele vai dar patada no irmão, óbvio, né? Porque aquilo que a gente fala não é tão alto quanto o que a gente faz. Hoje sabemos que uma importante consequência social da epidemia de casamentos doentes e em vias de se dissolver é o aumento da violência e dos desvios comportamentais entre crianças e adolescentes. Aqui ele entra num tema quando o casal ele se separa
que hoje em dia é uma realidade atual, infelizmente, né? As crianças, elas sofrem muito, elas ficam mais tristes, elas ficam violentas, elas decaem no rendimento acadêmico, né? E as crianças com preparo emocional, esse preparo parece protegê-las desses efeitos deletéricos experimentados por tantas outras que passaram por essa experiência. Não que a gente vai educar elas emocionalmente esperando, né, que quando acontecer uma separação, elas saibam se defender melhor, não é esse o objetivo. Eu acredito, inclusive, que com o gerenciamento da emoção e você entender melhor as suas emoções, isso vai melhorar, inclusive, o seu relacionamento conjugal. E aí vai ter menos divórcios, né, e a criança vai sofrer menos. Porque quando os pais se separam, as crianças, elas pensam que a maioria delas pensa que a culpa é delas. E eu não sei explicar isso por quê, vou pesquisar mais a respeito, mas eu me lembro nitidamente de coisas que aconteciam quando eu era pequena, meus pais não são separados, mas às vezes quando acontecia alguma coisa desagradável, eles discutiam, eu achava que a culpa era minha, eu não sei por quê, mas eu tinha esse sentimento, esse pesar, às vezes não tinha nada a ver comigo, eu não tinha nem feito nada para contribuir com aquela situação, mas eu sentia que a culpa era minha, sabe? Eu ficava triste como se a culpa fosse minha. Então é isso que as crianças sentem quando os pais se separam. De repente pensa, não me ama mais, né? De repente o problema é com o pai e a mãe, o pai não tem mais uma conexão com a mãe e o filho acha que não tem mais uma conexão com o filho também. Então isso traz muito sofrimento, né? E aqui ele fala uma coisa interessantíssima que eu achei muito bacana e não poderia deixar de comentar com vocês. Os estudos indicam que a influência do pai pode ser muito mais extrema, seja este efeito bom ou mal. Então eu vejo assim muito mulheres buscando conhecimento, mães querendo ser melhores, mães que carregam culpa, né, de coisas que fizeram erradas. Eu não estou dizendo que os pais não carreguem, mas eu vejo muito mais isso por parte da mãe. Mas o pai, ele tem uma influência, sim, aqui tá falando, é uma influência muito mais extrema. No livro Criando Meninos, do Steve Biddle, ele cita uma coisa que eu achei muito legal. Teve um menino que ele foi diagnosticado com déficit de atenção na escola. Ele estava indo mal na escola, né, esse menino, e o pai, se não me engano, era caminhoneiro, se não me falha a memória. E esse pai, ele não tinha muita instrução, ele não sabia o que era déficit de atenção. E aí, quando ele viu aquele laudo, ele pensou que era falta de atenção dele. Olha que interessante. E aí ele disse que ele mudou totalmente a rotina dele para ele poder ficar mais com o filho. E aí, depois de 3 meses, pasmem, o déficit de atenção do filho sumiu. Não teve mais nenhum problema. Então o Steve, ele fala que muitas vezes o déficit de atenção da criança é uma falta de atenção dos pais. Então, pais, vocês têm assim um papel fundamental, principalmente, não vou nem dizer principalmente na criação dos meninos, mas das meninas também. Os meninos, eu fico assim mais desesperada porque eles precisam de uma figura masculina para eles seguirem um exemplo. E muitas vezes essa figura masculina não está presente porque a mãe cria sozinha, por causa de separação, ou muitas vezes o pai está na família, está presente, só que está o tempo todo trabalhando e preocupado com o trabalho, e quando chega em casa quer assistir filme, quer ficar no celular, quer ficar em paz, não quer ninguém incomodando, e aí não dá o suporte que o filho precisa para ele se tornar homem. Essa que é a verdade, para se tornar um homem, se torna um menino para o resto da vida, não sabe resolver problemas, não sabe ter um relacionamento, não sabe gerenciar as próprias emoções, não sabe nem o que fazer da vida. Por quê? Porque não teve um direcionamento. E para as meninas, importantíssimo também, porque se não tem um relacionamento saudável com o pai, dificilmente ela vai ter um relacionamento saudável com o cônjuge dela quando ela for casada um dia. Se ela tem um pai com comportamento abusivo, um pai violento, um pai que briga o tempo todo, que bate, que nunca nada tá bom, é o tipo de marido que ela vai conseguir para ela. E ela vai continuar replicando essa mesma vida, sabe-se lá até quando, né? Porque
algo que é familiar para ela, que é o comportamento do pai, é o que ela vai querer para si, que ela se sente mais confortável. Não que isso seja bom, não que ela goste desse comportamento, mas é algo que é familiar. Então ela vai buscar no seu companheiro características do pai. Isso é inconsciente. Estou falando para você que isso tudo é inconsciente. Ninguém vai sair por aí, vou procurar um cônjuge que grite comigo, que me bata, que não me valorize, que me faça de escrava. Não é consciente isso, é inconsciente. Mas a figura paterna é tão forte, é tão presente, que é isso que ela vai buscar. E muitas vezes, se ela não teve, né, tem até aqueles casos de mulheres que buscam um homem muito mais velho. Por quê? Porque estão querendo substituir a figura paterna que ela não teve. Então, o pai é fundamental nisso. Não é só a mãe que tem que estar buscando se aprimorar, buscando educar emocionalmente os filhos, e daí o pai chega e não se envolve no processo e estraga tudo que a mãe está lutando por conseguir. O pai tem que estar envolvido no processo. O pai é importante. E você, mãe, você tem que deixar isso muito claro para o seu marido, que ele é importante. Não que, é a obrigação dele. Não chega falando, é sua obrigação, tá aqui comigo e tal. Nada disso. Faça ele se envolver, faça ele se sentir necessário, se sentir amado. Fala para ele: o que você faz, eu não consigo fazer, eu não posso fazer porque eu sou mulher. A sua figura é primordial, é importante, mas fale isso com amor. Não vai falar isso em tom de cobrança, que daí vai sair o tiro pela culatra, você não vai conseguir nada. Faça isso com amor, faça ele entender que ele é necessário, faça ele entender que os filhos amam ele, que precisam da figura dele, que admiram ele, que querem ele por perto. Faça com que ele se sinta mais necessário e mais amado dentro da sua família do que no trabalho dele, porque o trabalho dele não é a vida dele. O trabalho dele é uma partezinha que vai para trazer o sustento para casa, para ele viver a vida dele realmente em casa, porque é a família que é o mais importante, não é o trabalho. Tá? Então, para não me estender mais, é isso que eu trago por hoje. Semana que vem vou fazer um resumo um pouquinho mais sucinto, para que a gente não fique tanto tempo, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada por estar aqui. Deixa o seu like, por favor, deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Eu tô postando vídeo praticamente todos os dias, e todos os dias com um tema bem relevante para sua vida, para a mudança que você está buscando, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.